Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. Gente, eu sempre falo que uma das coisas mais gostosas da vida é poder comer, né? E uma comida, uma refeição bem feita, a gente brinca que é o carinho na alma. E ninguém melhor para falar desse assunto do que um chefe de cozinha, não é? Então roda a vinheta e vem comigo. Eu estou aqui hoje com ele, que é um querido da nossa família. A gente tem um carinho enorme por ele, que é o seu Sérgio, que é o chefe de cozinha do restaurante Flor da Lagoa, o que em Araruama a gente chama de algodão da praia, porque o pessoal de Araruama a gente não tem muito nome. Então, seu Sérgio, muito obrigada por você ter vindo aqui. Vim contar um pouco da sua história, a gente sentar aqui como podcast, né? A gente conversa, mas o seu sempre lá na cozinha. Muito obrigada por ter vindo conversar comigo um pouco. O prazer é todo meu, eu fico lisonjeado, porque eu agradeço muito a Deus, primeiro pela profissão que eu escolhi e pela oportunidade, quando eu escolhi Araruama, de ficar aqui. Eu conheci pessoas maravilhosas, são pessoas que fazem parte do meu coração, da minha família, da minha vida, que são a família Polatti, o Bragança, Carol e Dr. Flávio, N coisas, pessoas que Deus me deu condição de eu lidar com essas pessoas. As pessoas moram no meu coração. Eu fico emocionado só em estar ao seu lado, em estar na sua casa. Muito porque são pequenas palavras, pequenos detalhes que movem não só a cozinha, que remete várias coisas, lembranças, como também mexe com o nosso sentimento. Eu agradeço por estar aqui, é um prazer imenso. Seu Sérgio, antes da gente começar, vou te dar o nosso mimo, que é a nossa caneca personalizada. Muito obrigado. Eu agradeço. Você levar a gente aí com muito carinho pro café. E, seu Sérgio, assim, eu faço essa pergunta, as pessoas acabam brincando, falam assim, Luciana, é a pergunta mais difícil que você faz. Quem é o Sérgio? Para as pessoas conhecerem melhor. Olha, o Sérgio é uma pessoa que cria raízes, que eu sou casado há 33 anos. Eu digo que eu ganhei na Mega Sena, porque a minha esposa, na época que eu tinha buffet, ela fazia tudo comigo. Ela tem camisas marcadas de fazer os salgados que eu ensinava ela, e ela aprendia, ela ia para os eventos comigo. No meio desse conhecimento todo, eu trabalhei para a Marinha, trabalhei para a Aeronáutica, trabalhei em vários salões de festas. Eu acabei abrindo uma empresa. É claro que você sabe que a gente tem muita decepção ao longo da nossa vida, mas eu posso te dizer também que eu tive muitas alegrias. E eu falo isso para minha família e falo para as pessoas que eu conheço. Eu realmente ganhei na Mega Sena. Eu achei uma esposa que lutou, que venceu, que chorou, que sorriu comigo. E sem ela eu não sou nada, ela é meu esteio. Então o Sérgio é esse, que cria raízes. Quando eu procuro uma amizade, eu quero que essa amizade eu leve para o resto da minha vida. Uma coisa que meu pai me ensinou é o seguinte: trate bem todo mundo, porque o dia que você precisar, alguém vai te levantar. Então, eu levo isso no meu coração, eu crio raízes no trabalho. Eu sempre, todo trabalho que eu entrei, eu fiquei bastante tempo no trabalho. Por que isso? Porque nada melhor do que tudo que você escolher para fazer, você faça com amor, com atenção e se doe. Eu posso te dizer que ela tem muitos motivos para reclamar de mim, porque eu me dou 100% para o meu trabalho e, às vezes, eu deixo até a família de lado, porque eu dou tudo que eu tenho para o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Cozinha é um ambiente muito difícil e, se você não amar, você não consegue realizar nada. Então, o Sérgio é esse, que ama o que faz, que ama a família, que procura tratar os amigos da melhor forma possível, sem não olhar nada, só enxergando o bem-estar. É aquilo que eu digo: se um amigo meu está feliz, se a minha família está feliz, se o meu patrão está feliz, eu vou estar feliz, porque a felicidade deles é a minha. E eu torço para que alguém pense da mesma forma que eu, e eu sei, certeza que nesse meio tempo, conforme eu falei anteriormente, são pessoas que entraram na minha vida e eu sei que vai ficar durante muito tempo. Esse é o Sérgio. E, seu Sérgio, quando que a gastronomia... Quando você se encontra com a gastronomia?
A gastronomia, ela aconteceu na minha vida de uma forma, assim, muito peculiar. O que aconteceu? Eu fui morar em Brasília com a minha madrinha, que tentou me tirar dos meus pais para levar eu morar com ela. Então, peraí, vamos por partes. O senhor é de onde? Não é de Araruama? Não, eu sou do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro eu fui morar em Brasília. Com quantos anos? Fui com 12 e voltei com 16, 17 anos. Você foi com a sua madrinha para lá. Com essa intenção dela de tirar dos seus pais, né? Isso, justamente. Mas você morava onde no Rio? Eu morava no Flamengo. Tá. Aí eu fui para Brasília, fiquei lá e eu estudava muito, mas no meu tempo de intervalo eu ficava com a cozinheira dela que se chamava Neuza. Morava só você e ela? Eu, a minha madrinha, a mãe dela e uma pessoa que era amiga dela, né? E a Neuza, que era cozinheira. Essa Neuza era uma baiana e ela cozinhava muito. Muito. E ali, junto com ela, eram umas pessoas de uma renda muito grande. Ela era uma das diretoras do Ministério da Fazenda em Brasília. E eu fui ali, fiquei ali, fui vendo toda aquela parte da culinária, fui me apaixonando. Aí o meu pai sentiu falta de mim, que era o meu amigo, muito. Você é filho único, não? Não, tenho 2 irmãs, mas eu e meu pai eram mais contato que nós tínhamos. Eu voltei para o Rio. Com 16 anos? Com 17. Com 17 anos eu fui... A minha vida é uma vida de escala. Eu entrei numa empresa como boy e nessa empresa eles tinham um saveiro e eu comecei a fazer a comida para o saveiro na época do Halley. Tinha um cometa Halley e a gente levava o saveiro para as pessoas verem o cometa na enseada de Copacabana. E ali eu comecei a fazer comidas, petiscos, fazer... Então você já trabalhou com isso, desde cara, quando você voltou, você já trabalhando... Já comecei. Aí ali eu fui, fazendo, cresci, comecei a trabalhar em restaurante conciliar, mas sempre observando e me antecipando o que o chefe queria. Quando eu fui ver, comecei... Como auxiliar de cozinha? Aí eu comecei a galgar... Fui para auxiliar, fui para cozinheiro, fui para subchefe e depois fui para chefe de cozinha. E nesse meio tempo eu era tesoureiro da BMG Ariola, uma multinacional. Fui auxiliar e tesoureiro na FINEP, Financeira de Estudos e Projetos no Flamengo, mas também como prestador de serviço. Então não tinha vínculo porque era do governo. E ao mesmo tempo eu montei um buffet. Você ficou nesse leve atrás assim, você fazia esses serviços relacionados ao governo e chefe de cozinha. Isso. Mas no mesmo restaurante que você entrou como auxiliar, você virou chefe? Também foi. Só que aí depois eu comecei a trocar por algumas propostas que vieram até mim. Aí o que aconteceu? Eu montei um buffet. Nesse buffet eu era fotógrafo profissional. Misericórdia! Eu sempre... O que eu fui? Eu sempre digo, Luciana, que eu sou um eremita, eu me adapto às situações. Então, eu era tesoureiro na Integral, que era uma corretora de títulos e valores, e ao mesmo tempo era fotógrafo. Então, eu falei, as pessoas vêm até a mim, eu sou um chefe de cozinha, procura fotografia, eu não quero mais isso, eu quero fechar o buffet com elas. Entendeu? Eu sempre tive esse ímpeto em empreendedorismo. Entendi. Então, o que eu fiz? Eu montei o meu buffet sem nada. Na minha primeira festa, eu comprei tudo que eu precisava. Depois que eu montei, eu comecei a fazer festas direto. Era buffet de festa mesmo? De eventos e para coquetéis de empresa. Trabalhei para a Prefeitura de São Gonçalo, de Niterói, para o Tribunal de Contas de Niterói também, além da Marinha e vários salões. Então, sempre prezando por isso, qualidade, sempre dava alguma coisa para os clientes, que você sabe que eles gostam muito disso. E, em cima disso, as coisas foram crescendo. E quando eu fui ver, minha esposa estava fazendo decoração também. Eu fazia decoração de flor, você fechava comigo, você não fazia nada. Você só ia para o teu evento ali curtir. Você fazia da comida à decoração? Isso, fazia tudo. E com isso nós fomos no meio do caminho, nós tivemos algumas decepções, que foi muito triste, nós choramos, mas nós que somos servos de Deus, eu me lembro até hoje que quando aconteceu uma decepção, eu orando a Deus, eu olhei assim para a janela do meu apartamento e Deus falou assim, você não se preocupe, eu vou te honrar e vou te dar tudo em dobro. E isso ficou marcado na minha vida porque Deus me deu tudo que eu perdi em dobro, e muito melhor.
Aí eu fiquei com isso, eu fui, levantei, fui fazendo. E ficou com o buffet quanto tempo? Eu vivi 20 anos no buffet. Caramba. Eu poderia dizer que se eu quisesse, eu poderia me aposentar hoje. Mas não me aposentei. E eu posso dizer que foi um sucesso. Tenho uma firma aberta do buffet, só que eu fechei agora porque a gente não está usando. E foi um sucesso. Para você ter uma ideia, eu ganhei o prêmio Office Mind Brasil como a melhor empresa de alimento, uma das melhores empresas de alimento na época. Do Brasil? Do Brasil. Que legal! Eu fui para um hotel, eu recebi o quadro, eu recebi a premiação, mas eu posso te dizer que foi árduo, foi penoso, mas que foi muito gratificante. Eu não me arrependo de nenhum desses processos, porque Deus estava todos esses processos. Outra coisa que é muito importante é que depois disso eu também trabalhava como chefe de cozinha. Aí que vem a história de Araruama. Eu falei, gente, eu estou trabalhando demais, eu preciso ir para o meu lugar onde que eu descanso, para eu tentar descansar um pouco. Eu vim para Araruama. Só que na época que eu cheguei aqui, eu conhecia pouca gente. Então, eu comecei prestando algum serviço com as pessoas e fui para Macaé. Quando eu fui para Macaé, eu conheci o dono do hotel Royal Macaé Palace, e as filhas dele, que eu amo até hoje. E lá eu aprendi, fiz uma escola, fiquei 12 anos quase como chefe. Do hotel? Do hotel, chefe executivo. Aí montou uma escola? Não, lá é um hotel mesmo, tá. que é aberto ao público, turismo e mais voltado para o offshore. De lá, eu saí, prestei consultoria no Comfort, no Ibis, em vários hotéis de lá. E aí surgiu uma oportunidade para mim vir para Cabo Frio. Eu vim para ficar perto da esposa. Mas sua esposa já morava em Araruama? Já, nessa época, quando eu mudei, eu trouxe a família toda. Mas como que você conhecia Araruama? Você vai achar engraçado. Eu pedi minha esposa em casamento na Praia do Hospício. Eu me lembro como fosse hoje. Aqui? Aqui. Então, a minha família da minha esposa vinha para Araruama direto. E o meu casamento é um testemunho. Eu ouvi uma revelação para minha esposa, que ela ia conhecer um rapaz branco, de cabelo preto, jogado para trás, isso e aquilo, que ia ser da igreja, isso e aquilo. Esse pastor e essa irmã que fez revelação para ela, quando me viu, falou, sem eu saber, depois que ela me contou, esse é o rapaz que Deus prometeu para a sua vida. E a gente ficou junto. Eu, com 3 meses namorando ela, eu pedi ela em noivado. Se separei dela por causa de alguns problemas, mas amando ela por causa dos problemas de família. E mesmo assim a gente se encontrava porque ela era minha secretária na Integral, que é a corretora. E a gente conversando, a gente vendo, e depois disso a gente voltamos, e com 2 meses depois eu pedi ela em casamento na Praia do Hospício, 2 meses depois eu estava casado. E estou casado até hoje. Então, Araruama é muito importante para o senhor. Muita coisa, muita coisa, porque depois disso eu comprei essa casa, que é onde eu moro hoje, que era uma casa de passeio, porque eu me estressava com buffet, que é a vida corrida, e eu vinha para cá. E eu falei, não, vou morar em Araruama. Então você já tinha essa casa, você já tinha uma casa aqui? Já tinha uma casa. Eu comprei, fui construindo devagar, procurando fazer o melhor, e aí fiquei aqui. Você estressava no Rio, vou para Araruama? Vou para Araruama. Eu chegava aqui, eu ficava 1 semana ou 2, fazia algumas coisas aqui, quando eu ia para lá eu terminava e fazia os eventos e voltava. E com isso tudo, eu fui ficando, aí depois fui, conforme eu te falei, fui para Macaé, de Macaé surgiu uma proposta aqui, aí eu vim para cá, e Cabo Frio foi, aí quando eu pensei em voltar para Macaé, por termos financeiros, por coisas, eu recebi uma proposta da dona Carol no Flor da Lagoa, e ela falou assim, não vai não, fica aqui comigo. Aí eu fui, fiquei, não me arrependo, porque ela é uma pessoa incrível. Eu digo muito assim, independente do trabalho e do profissionalismo. Ela é uma pessoa que conquistou meu coração, e o esposo dela também, Dr. Brau, que foi, eu acho que é outro casamento que talvez vai dar certo muito por longos. Eu estou 3 anos lá que eu vou fazer, e eu aprendo, são palavras, são dizeres, são ensinamentos que eu vou levando. E eu estou ali fazendo o meu trabalho, lutando,
e vamos conseguindo. Essa foi a história que eu cheguei até Araruama. Mas e aí, no caso, o buffet ficou no Rio, você fechou, vamos embora. Porque o buffet, ele era uma coisa muito alegre, mas era uma coisa que desgastava muito a minha vida. E quando eu cheguei... Sua família em si, né? Porque era você e sua esposa sempre junto ali. Esse é um dos problemas. Quando eu fiquei em Macaé, eu perdi o crescimento das minhas filhas todas. Hoje minhas filhas uma tem 28, outra tem 30. Uma é contadora, que trabalha no escritório de contabilidade fazendo fiscal. Eu tenho outra que está em casa, ajudando a minha esposa. Mas eu perdi boa parte do crescimento dela. Quando você estava aqui em Macaé? Aí quando eu vim para Araruama, hoje a minha esposa tem um coração grande, ela sofre de um problema vascular, e eu fiz a opção de ficar aqui para ficar do lado dela, dar apoio, não só emocional, como apoio médico e etc. E eu estou ali, estou fazendo tudo isso, e Deus está abençoando. E aí, essa empresa... Você fechou, né, do buffet, mas era uma coisa muito corrida. Muito corrida. E o que acontece? Além de ser corrida, quando eu cheguei em Araruama, conforme eu te falei, essa questão de não conhecer muita gente, eu fiz uns orçamentos, eu fiz alguma coisa. Existia uma questão financeira que a cidade, na época, que estava crescendo, hoje a cidade está bem maior, com todos os investimentos, tudo que está sendo feito. Era difícil porque o que acontecia? Acabavam fazendo um leilão do seu trabalho. Então, isso acontece, eu acho que em qualquer ramo hoje daqui. E isso me atrapalhou. Então, eu falei, não, é melhor eu trabalhar do que eu fazer um buffet. Só que hoje eu tenho no meu coração de ficar prestando serviços com a minha parte alimentar, que seria só a gastronomia, não fazer tudo que eu fazia ontem. E isso eu já estou fazendo um pouquinho num lugar, um pouquinho no outro, e que nos deixa feliz, porque, conforme eu te falei, quando a gente ama, a gente vê o sorriso de uma pessoa que está comendo, que está degustando aquilo que você faz, aí parece que você ganhou o dia, faz mais que dinheiro. E você sabe, tipo assim, o que hoje uma pessoa precisa fazer para ela ser um chefe? Primeira coisa, você tem que entender que o que aconteceu hoje... a televisão, ela vendeu uma parte da gastronomia que não existe. Como assim? Vou te explicar. Hoje, todo mundo acha que ser chefe de cozinha é você botar uma flor, você fazer uma decoração de prato e vir aquele prato bonito, conforme fala a televisão. Não é só isso. Você, para trabalhar na cozinha, você tem que saber que você vai ter que dedicar o seu tempo integral na cozinha. Você vai começar lavando um prato. Depois de você lavar um prato, você tem que aprender tudo. Depois de lavar um prato, você vai passar para auxiliar. Depois de auxiliar, você vai ser um cozinheiro. Depois do cozinheiro, você vai ter que fazer virar um sous-chefe, que é o subchefe, e para depois virar um chefe de cozinha, que é aquela parte da finalização. Só que até esse ponto, você já ralou, você já sofreu, você já perdeu tudo, porque você tem que se dedicar ali o tempo integral. E a outra coisa é você entender que você tem que se doar demais ao seu trabalho. Você fica ali, você tem hora que você não tem tempo para almoçar, você não tem tempo para jantar, você vai tomar um café, vai tomar um lanche, porque você está se dedicando. Por quê? E você tem que saber outra coisa que é difícil, você não tem vida social. Você dá a vida social para a pessoa. Então, você não tem aniversário, você não tem Natal, você não tem Réveillon, você não tem feriado, você não tem nada. Por quê? Você vai se proporcionar àquelas pessoas esse feriado que você não tem. Então, você está num restaurante, a pessoa vai um dia de feriado, um aniversário, você tem que dar o melhor para aquela pessoa se sentir feliz e ela ter aquele dia como fosse um sonho dela. E Natal, você está ali, você tem que montar aquela Réveillon para aquela pessoa, que aquela pessoa vai ali. Então, você tem que esquecer toda a sua vida social. Se você reparar, muitas pessoas não reparam isso, mas se você reparar, às segunda-feira é a maioria que todo mundo tem folga da cozinha. E é os dias que alguns bares, alguns lugares estão cheios. Por quê? Porque as pessoas que trabalham nesse ramo tiram o seu dia de lazer e para tentar se divertir de alguma forma. Porque você não tem como isso. Você tem que... não tem como o chefe tirar um domingo, um sábado. Justamente. É muito difícil. Então, esses dias você está proporcionando a pessoa que vai no restaurante que você trabalha, ou naquele que tem o seu próprio restaurante, você está ali doando os 100% para aquela
pessoa dali saia feliz e que ela conte para outras pessoas para elas poderem voltar. E ainda existe um fator que é a pessoa satisfeita, ela fala para 1 ou 2, e a insatisfeita fala para 9. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que se doar, procurar fazer o seu melhor para que as pessoas vá ao seu restaurante e eles sintam ali o melhor lugar, se sintam confortável, saibam que vão comer uma comida boa, vão ser bem atendidos. Esse é o principal foco disso tudo. Então, tem que primeiro amar a profissão, né? E abdicar... De tudo. De tudo. Justamente. Não tem como, né? Quer uma vida social e ser chefe de cozinha. Não tem. Se você quiser uma vida social, você procura outro ramo, outra profissão, mas não procura a parte de gastronomia. Porque a parte da gastronomia é você doar e fazer as pessoas felizes. Isso, Sérgio, também não como você falou, não é só botar uma flor, né? A gente acaba como, a gente acompanha o senhor faz... cardápio, novos pratos. Isso. Né? A compra, que às vezes a gente vê o senhor fazendo lá o que vai precisar para abastecer a cozinha. Uhum. Então, assim, hoje o senhor está à frente do Flor da Lagoa. Uhum. E como que é o seu trabalho lá? O trabalho de um chefe executivo, ele se resume em quê? Primeiro, como você lida com pessoas, e a gestão de pessoas é uma coisa muito difícil. Hoje nós vivemos numa situação no país, uma situação social que você tem que ter cuidado com tudo. Falar, agir, sim, tocar e etc. E além dessa parte, você vira pai, psicólogo, você vira isso tudo. Então, você fez essa parte de gestão de pessoas, você tem que fazer uma lista de compra, que é o que você comanda a cozinha, né? Isso. A cozinha é sua responsabilidade. Então, o jeito que vai cortar um legume, o jeito que vai fazer um prato. O que nós fazemos? Nós fazemos assim, além de fazer as compras, fazer um cardápio, ver o que está saindo, o que sai mais, o que não sai menos, para você trocar, colocar sempre novidade, para você não cair na mesmice. Agora mesmo nós estamos trocando o cardápio, dia 8 agora, está entrando vários pratos novos no Flor da Lagoa. Nós estamos mudando, o que eu falo, uma roupagem nova. Nós colocamos hoje um camarão, não o coco verde, que é o camarão catupiry, na cama dentro do coco, uma cama de arroz de coco. Nós estamos colocando um camarão, um risoto de camarão numa montagem diferente. Nós estamos colocando uma berinjela na cama de alho poró com cogumelo Paris. E entre outras coisas, novidades que vão vir por causa do verão, coisas mais leves. Então, quando você pensa nisso, você, primeira coisa, faz uma ficha técnica, que é onde você vai levantar o custo para ver quanto você pode cobrar em cima daquele valor que você gasta. Aí depois você faz a lista de insumos que vai para o pessoal da compra, que é outro setor. E esse pessoal da compra vai comprar esses insumos para você dentro do preço que você estipulou, para que você possa ter o lucro, e que se chama CMV, que é custo de mercadoria vendida. Então, você calcula o custo de mercadoria vendida, você calcula o CMO, que é o custo operacional, vamos supor, eu gasto 15 minutos para fazer um prato, então eu pego o meu salário, eu divido por horas e divido por minutos para me saber quanto tempo eu gastei. E em cima disso eu vou fazer o preço. É muita coisa. E em cima disso aí você vê, vamos supor, hoje, muitas pessoas cometem uns erros que, vamos supor, você compra um filé mignon. Então, eu compro um filé mignon, vamos supor, R$60. Eu pego esse valor e divido pela grama do prato. Não, está errado. Eu tenho que saber quanto que eu tirei de gordura, quanto que eu perdi, e em cima disso eu fazer o preço, porque senão eu acabo calculando um preço que não é. A mesma coisa é um arroz. Hoje as pessoas não têm ideia, mas o arroz 5 quilos, ele não rende 5 quilos. Ele rende muito mais de 5 quilos. Então, depois de pronto, que você vai pesar, vai ver quanto que rendeu, quanto que dá em cada pratinho, para você fazer todo esse custo financeiro que você vai ter. E com isso você vai também dando oportunidade. Lá eu tenho pessoas que cresceram, que hoje começaram na louça, e o que a gente faz? A gente usa da psicologia, a gente coloca ele para fazer alguma coisa hoje, fazer outra coisa amanhã, a gente fala, esse aqui eu posso aproveitar. Aí eu coloco ele na fritadeira, eu coloco ele no fogão, eu coloco outro em setor, ou se ele tem uma habilidade na carne, eu jogo para ele cortar carne,
E assim a gente vai aproveitando a pessoa para que outros que entrar saibam que vão ter uma oportunidade de crescer dentro da empresa, que isso é importante também. E como é que acontece essa criação desses pratos? Olha, hoje no Flor da Lagoa, além de eu fazer algumas coisas, eu tenho uma pessoa que dá consultoria dentro do Flor da Lagoa, que se chama Naohara. Ele é um chefe que ele tem 18 restaurantes ou mais, presta serviço para muitos lugares e ele vai para lá nos ajudar. Então ele chega, ele passa uma ideia, conversa comigo, a gente faz o prato e ali a gente faz, depois daquela ideia pronta, nós levamos para a diretora, que é a dona Carol. Ela faz o papel de gourmet, ela prova e aprova. Aí depois dela aprovada ou fazer alguma observação, aí a gente vai e coloca no cardápio. Antes de passar por esse processo, não entra no cardápio, porque ela tem que avaliar, não só como consumidora, mas ela é uma pessoa também que viaja muito, então ela dá um feedback de como que ficaria para o cliente, que é como que eu vou dizer, a visão que ela tem do restaurante, como empreendedora, e em cima disso o cardápio é montado, os pratos são finalizados, são feitos igual esses que vai entrar, houve várias provas, que é normal, até chegar ao produto final e a gente colocar no cardápio. E tem alguns pratos que foram o senhor que fez? Tem. Tem alguns que foi eu que fiz, tem algumas finalizações, tem também alguns tipos de insumos que, conforme vai o tempo, a gente vai colocando e vai se adaptando ao prato que quer e o prato que é melhor. Isso tudo vendo o custo para poder saber o valor que vai vender? Tudo tem que ter o custo. Se não tiver o custo, não pode entrar no cardápio. Por exemplo, ontem nós tivemos um coffee break, que foi um chá de revelação. Então, para montar esse coffee break, você tem o valor que você cobra a pessoa e você, em cima daquele valor que você cobrou, você vê qual é o cardápio e o quanto você vai gastar, para saber se valeu a pena você fazer aquele custo. E assim você vai trabalhando e você vai vendo qual é a melhor forma para que você não só preste o serviço, mas que você consiga lucrar para você ter suas despesas fixas que é normal você ter. E hoje, qual o prato que mais sai? As pessoas mais pedem? Hoje nós temos, eu falo que são os top 5. Nós temos hoje o filé mignon ao molho madeira, com nhoque algodão da praia, que esse nhoque é um nhoque que eu faço, que é uma receita que foi adaptada e é um sucesso. Nós temos o salmão na crosta de gergelim com limão siciliano. Nós temos o camarão, que é o risoto de camarão, que antes era na cestinha e hoje a gente fez uma telha, que é melhor, e a gente coloca 2 camarões VMs também em cima. E nós temos o nhoque algodão da praia, que ele levou esse nome por causa do restaurante e que é um nhoque gratinado com camarão. Então, esses 5 são os que é sucesso. Só que agora eu fiz um prato e o esposo da dona Carol, que é o Dr. Brau, que é essa pessoa que eu te falo que eu amo, eu coloquei uma costela suína ao molho barbecue com alho torrado. E ele deu umas dicas sobre esse prato. E hoje ele é um dos mais vendidos. Eu boto lá na frente, a gente tem um muralzinho LED e ele virou um sucesso. Esse pode dizer que vai virar um top 2 ou um top 1 aí pelo caminho. A gente ficou um tempo que a gente escolhe muito nossos fornecedores. E aqui na região do Lago tem um rapaz que oferece uma costela suína para a gente de excelente qualidade. E a gente, difícil, né? Difícil, muito. E esse rapaz, a gente esperou, para você ter uma ideia, chegar essa costela agora, que acabou tudo, 2 semanas para ela chegar, porque a gente dá preferência em comprar com ele. E chegou a costela, a gente já vendeu 15 em 2 dias a 20, para você ter uma ideia, só de costela suína. Essa é um molho barbecue. E esse molho barbecue é um molho que eu faço com muito carinho, que as pessoas falam, você coloca isso? Eu falei, eu coloco isso. Mas nunca vi fazer assim, mas é desse jeito, que é por isso que tem a diferença. E fica um sucesso. E qual prato que o senhor mais gosta de preparar? Olha, eu vou ser sincero para você. Eu gosto de trabalhar muito com frutos do mar. Eu adoro.
E no hotel, o que acontece? Lá a gente fazia festivais gastronômicos. Então, segunda-feira eu tinha comida portuguesa, na terça eu tinha espanhola, na quarta italiana, na quinta japonesa. E então tinha uma variedade de comida. Mas no Flor da Lagoa, a experiência lá é uma experiência tão boa que todos os pratos a gente faz eu principalmente, eu faço com muito carinho, com muito amor. E eu não posso te dizer que eu tenha um especial, porque todos eles são especiais. São como filhos, sabe? Assim, quando você faz com carinho. Às vezes você pede, volta aqui, não está desse jeito. Porque são pratos individuais, né? Porque são pratos individuais. Bem personalizados. Bem, justamente. Tem que ter carinho, tem que ter atenção, e você faz ali com todo esse amor para que chegue lá. E hoje lá é o que é mais incrível. A gente recebe pessoas de Saquarema, Cabo Frio, Búzios, todos os lugares tem pessoas que vão lá e a pessoa chega aí fala, poxa, eu vim aqui só por causa disso. Aí você acaba virando especial também não só o prato, como as pessoas. E o carinho vira, sabe, assim, uma coisa até mútua. A gente sente falta de quando uma pessoa que está indo lá sempre e às vezes a pessoa deixa de ir. A gente fica preocupado. Será que ela está bem? Será que aconteceu alguma coisa? Manda mensagem também. Estão sumidos. É isso aí, desse jeito. E o que você mais gosta na sua profissão? Olha, o que eu mais gosto na minha profissão são duas coisas que mexem com o meu coração, mas muito. Primeiro são amizades que são formadas. Isso é uma coisa que as pessoas acham, tem muitos lugares que acham que cliente é cliente, mas quando você chega um cliente, você o trata da melhor forma possível, porque isso é a índole, o caráter que você já vem. Aí, quando você vê aquele carinho, você fala, meu Deus, eu estou no caminho certo, o que está acontecendo? E a outra coisa, quando você procura fazer a comida e você chega na mesa, você vê o sorriso da pessoa e vê a pessoa satisfeita. Isso você fala assim, meu dia hoje valeu a pena. Hoje eu posso dormir tranquilo. Proporcionar alegria para a pessoa, né? Isso. Através da comida. Essa é a minha maior felicidade. É algo que me transmite paz, amor, carinho. E por isso que para mim não tem tempo ruim. Me chamou, eu estou lá sorrindo, estou trabalhando. Todos falam, você trabalha muito. Ontem um amigo meu chegou e falou assim, Sérgio, você está trabalhando muito. Aí eu falei assim, não, mas é prazeroso. O mais importante é eu continuar aí, senão que eu estou vivo e estou lutando, então tá bom. E quais são os maiores desafios de comandar uma cozinha? Porque é um ambiente complicado, né? Você vê que, assim, dentro de casa já é um ambiente difícil a cozinha. Você imagina num restaurante, eu sempre falo isso, onde um pede um salmão, o outro pede uma costela, e o outro pede um ceviche, e o outro... E aí? Olha, na cozinha, nessa parte funcional, o mais importante é você fazer sua praça de serviço, que se chama mise en place. Que a maioria dos termos da cozinha são franceses. Então, isso significa mesa de serviço, que é um pré-preparo que você faz para todos os pratos. Quando você faz esse pré-preparo... Como assim um pré-preparo? Um exemplo, isso é um trabalho auxiliar do cozinheiro. É chegar, picar cebola, alho poró, e etc, etc, etc. São as bases praticamente de tudo. E além dos molhos, que se chamam o salsier, que é a pessoa responsável pelo molho, faz os molhos. E ali você tem tudo, mais as carnes que estão porcionadas. Então, quando comanda lá, eu chego e eu falo assim, costela suína marchando. Ele já vai pegar a costela suína que está porcionada, vai fazer o preparo, vai pegar um arroz que é 4 queijos, que já tem a cebola picada, o alho batido, o azeite, joga na frigideira, joga o arroz arbóreo que está porcionado, joga o molho de 4 queijos e ali ele faz o risoto, depois finaliza com a manteiga, finaliza com o parmesão, o arroz está pronto, conta isso. Está um lume que se chama uma panela ou uma frigideira, com o molho barbecue, o bacon frito, joga no molho barbecue, pega a costela suína, joga no molho barbecue, manda para mim e eu falo, risoto. E eu pego a costela que eu mesmo pego e monto no prato, decoro e o prato vai. Assim são com todos os elementos, todos os pratos. Então, quer dizer, se você furar a tua mesa de serviço,
Se pedir 3, 4, 5, ele vai se embananar toda. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um checklist, que quando o cozinheiro chega, ele tem que bater aquele checklist, que é a praça dele toda pronta. O rapaz do fogão, o rapaz do grelhado e a moça da fritadeira. Então, quando dá 1 hora antes de abrir o restaurante, eu pergunto: como está a sua praça? Precisa de ajuda? Você já fez sua praça? Já bateu o checklist? Já, seu Sérgio, está tudo bem, está tudo bom, chefe, está tudo tranquilo. Aí a gente dá uma olhada, dá uma conferida e a gente sabe que o dia pode começar. Mas também tem dias que acontecem alguns imprevistos. Ou é um fogão, ou é uma fritadeira, e aí você, na hora, você tem que fazer aquela coisa de encurtar o caminho e dar porque o mais assim, importante na cozinha é que você, cliente, quando chega lá, você não sabe o que passou para aquele prato chegar até a sua mesa. Isso mesmo. Entendeu? E aí você vê o prato lindo, isso aqui não, mas tem vários processos ali sendo feitos que não podem encurtar para você chegar àquele prato final e fazer. Agora, isso é a parte que é boa, que você tem como fazer. Mas o mais difícil hoje não é só na cozinha. Eu acho que em todo o setor trabalho é a gestão de pessoas. Porque, conforme eu te falei, você é psicólogo, você é pai, você é tudo. E nem sempre todo mundo chega bem para trabalhar. Às vezes é um problema pessoal, familiar ou até profissional. E aí você tem que fazer aquele jeitinho, remanejar já né? Isso para que o teu ambiente fique maravilhoso. E não há nada melhor dentro de uma cozinha que você trabalhar num ambiente bom. Porque a cozinha não é um ambiente muito grande, né? Não. Assim, é todo mundo muito junto e você depende que um faça a praça dele certa para andar o serviço do outro, um dependendo do outro o tempo inteiro. Isso. Eu falo que a cozinha ela é feita como uma corrente, são vários elos. Quando um rebenta, provavelmente alguma coisa vai dar errada. Então, você tem que estar com todo mundo ali, de longe, olhando. Eu sempre falo o seguinte, Luciana, nós temos que ter visão de águia. Eu falo isso às vezes para os meus funcionários. Aqui eu escuto tudo, eu vejo tudo, mas nem sempre estou olhando para vocês, estou virado para ouvir, mas eu estou olhando, ouvindo e vendo. E muitas das vezes também nós temos que se fingir de cego, de surdo e de mudo. Mas você sabe o que você está ouvindo, o que você está fazendo, porque não adianta você, no meio de um movimento grande, você chamar a atenção de um funcionário. Desanda, né? Desanda. Então, o que eu procuro fazer com eles? Eu pego o meu funcionário, se ele tem algum problema, eu chamo ele num canto, longe de todo mundo, eu converso com ele, tento ver qual é o problema dele, e dentro das minhas possibilidades eu tento resolver para que aquele problema seja sanado. E não pode ser na hora do coisa. Se na hora do movimento a pessoa tiver com algum problema, amiguinho, vai lá no banheiro, vai tomar uma água, vai descansar, depois tu volta e, se for necessário, eu boto uma pessoa lá fazendo 2 funções ou até a gente mesmo vai. Mas tudo tem que correr 100% bom. Bem, mas a gestão de pessoas é muito difícil, principalmente hoje em dia. Foi realmente o que o senhor falou, não tem que ser psicólogo, não basta só finalizar o prato, né? Não, você tem que fazer toda essa parte. Você tem que gerir toda a cozinha, na verdade. Isso, gerir a cozinha, gerir pessoas, gerir alimentos, fazer toda essa parte. É porque nunca pode, tudo que está no cardápio tem que ter, né? Tem. Uma coisa que é difícil, nós trabalhamos na região dos lagos. Então, alguns produtos para chegar até não só o nosso, mas como outros restaurantes, às vezes tem uma dificuldade. Quando você tem um feriado, então existe problema de entrega e problema de outras coisas. Uhum. Então, às vezes, você vai a algum restaurante e nada é mais complicado que você pedir um prato e a pessoa chegar e falar assim, infelizmente eu não tenho. Só que aqui na região, às vezes acontece isso pela questão dessa entrega. Um fornecedor não entrega, como eu falei há algum tempo atrás da costela, que a gente preferiu dar preferência para ter um produto bom do que não ter. Nessa hora nós faltamos. O nosso cardápio ficou faltando, mas por querer o melhor para o cliente. Entendi. Mas tem que ser sempre o mínimo, né? Tem que sempre ter um mínimo. Dificilmente falta mais de uma opção no cardápio.
A não ser se você tirou e está trocando um cardápio, mas do contrário, o cardápio sempre está cheio, está sempre com tudo. Mas geralmente, assim, esses top 5 são o que os insumos mais têm, né? Já sabem o que vai vender. Mas já aconteceu o dia você fala assim, eu tenho aqui os top 5. E naquele dia ou naquela semana, o top 5 não saiu nada. E o que tinha de muito pro top 5 não saiu e os outros saíram muito? Olha, não aconteceu de não sair nenhum dos top 5. Ah, tá. Mas, porque justamente por ele ser os top 5. Agora, o que acontece e já aconteceu? Vamos supor, você tem um prato que ele é o 7º e naquela semana, de repente, ele virou o 2º. E você não esperava. É isso aí, eu não esperava. E aí foi. Mas mesmo assim, ainda a gente consegue, porque a gente tem o que a gente faz. Eu tenho um gerente que ele é não só o meu gerente, mas como ele é uma pessoa que eu acabei tendo como filho, que é o Leandro. Leandro é maravilhoso. Eu amo ele de paixão. Esse garoto virou um filho para mim. Eu falei para ele, eu vou levar para toda a vida. Eu gosto demais dele. E ele, o que ele faz junto comigo? Ele faz uma lista dos mais vendidos e dos menos vendidos. E em cima dessa lista, a gente faz uma previsão de venda, então sempre tem uma coisa que não dá para a gente passar sufoco. Aí se aquela semana vendeu mais, aí eu tenho que repor o meu insumo para outra semana. E isso tudo também, ele está junto também. E o chefe também tem que ser muito criativo, né? Tem. Vai que falta, tipo assim, pode acontecer, de faltar alguma coisa. E você tem que substituir. Justamente. A gente fala, a gente tem até um termo, que é um termo em inglês, que é sweet cat, que é o pulo do gato. Então, o que acontece? Às vezes, você tem que cortar o caminho e você tem que fazer outra coisa. A outra coisa que é muito importante também, parecido com isso, é você chegar no restaurante, você olha para o cardápio e fala, poxa, mas você não tem alguma coisa aí que você possa fazer para mim, um vegano, que quer alguma coisa diferente? Não, tenho sim, peraí, aí em cima do teu insumo, você cria algo para o cliente, ele acaba saindo ali super satisfeito e nem está no cardápio. Porque você tem que ser criativo, né? Você tem que estar você vê a sua adepto ao que o cliente quer, né? Isso, as mudanças, é isso mesmo. Porque senão você acaba sendo só mais um. Não faz a diferença, né? Isso é importantíssimo, porque são essas coisas que todo mundo, em todo lado profissional, ele tem que entender. Você tem que se antecipar aos problemas, tem que se mostrar sua criatividade, resolver o problema e depois você pensar para aquele problema não acontecer. Aí entra a sua criatividade, entra o seu jeito, o jeito da melhor forma, de você encurtar, de você fazer, mas que tem que ser feito. Porque isso que faz o diferencial, né? Porque às vezes você vai no restaurante, não tem. O não vem primeiro, né? Não tem. Não. Aí você fala assim, poxa, a pessoa não teve nenhum jeito, não é? Eu tive uma experiência com uma pessoa que foi num restaurante e chegou no restaurante japonês e lá servia joey. E o joey você coloca creme cheese e você enrola no salmão. Só que essa pessoa, ela gostava muito com arroz. E era um restaurante japonês e a pessoa chegou e falou assim, eu quero um joey, mas você pode pôr o arroz? Aqui eu não sirvo assim, não. E o arroz estava lá, que ele tinha que fazer um makimono. Não custava nada, mas para ele não sair daquilo que ele tinha, ele disse não, a pessoa se levantou e foi embora. Então, quer dizer... Perde o cliente, você acaba criando um problema. E todo lugar que eu trabalho, todo restaurante que eu trabalho, eu sempre penso assim, o meu cliente, ele é a segurança do meu trabalho. É lógico. Então, eu preciso que o meu cliente saia de lá satisfeito, que o meu cliente seja bem atendido e que eu também sou um sócio do meu patrão. Então, quanto mais eu presto um serviço melhor e mais eu me entrego, mais ele está satisfeito e o meu cliente também está satisfeito. Então, em cima disso, se não for essa regra básica, eu acho que não tem alguma coisa que dá. Para a engrenagem rodar direitinho, né? Justamente. Senão é difícil. Mas, seu Sérgio, e como que o senhor foi, assim, se especializando? Porque o senhor faz de tudo, até japonês. Isso. O senhor foi o quê? Vendo? Foi convivência? Foi vivendo aquilo e vou fazer? Foi desse jeito. Quando eu trabalhei no primeiro, quando eu te falei lá do início da carreira, eu também, por eu ter o buffet, eu fiz serviços de garçom, fiz muitas coisas.
uma das coisas que me ajudou muito foi na FINEP, que foi lá eles dão muito curso para o governo de gestão da qualidade, que é você conferir o trabalho do outro e assim até chegar à ponta final. E como eu fui crescendo na vida profissional, eu fui muito observador. Eu olho para você e o que você fizer eu aprendo na hora. Eu tenho uma memória muito boa. Então eu fui aprendendo, fui vendo que eu trabalhei. Quando eu tinha um buffet, eu falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa de japonês para mim aprender. Aí eu fiz um curso de culinária japonesa num restaurante que se chama Yokohama, no centro do Rio, com um professor. E esse professor me levou para São Paulo, eu também fiz outro curso lá com ele. Depois eu fui para Cândido Mendes, para a faculdade, e eu fiz um curso de culinária japonesa na faculdade, Cândido Mendes, no centro de Niterói. Me especializei, fiz 2 cursos de chefe de cozinha, uma no Personal Chef, outra em outra empresa. Fiz na Cândido Mendes também, gastronomia. Comecei agora há pouco tempo, mais um ano, na Unicesumar. Você falou, você já tem uma, fez outra? Eu queria ver novidades. Fiz, mas aí por ser a distância, eu estava sem tempo, tranquei. Fiz um agora em São Paulo, de novas tendências de pratos, de montagem. Fiz um de... como que se fala? Comidinhas, entendeu? De entradas, de tudo. Fiz em São Paulo também. Fiz um outro com um grande chefe amigo meu em São Paulo, que eu fui, antes de eu ir, eu estava em Macaé. E esses cursos que ele foi a certeza de que eu estava no caminho certo, porque a maioria das coisas que davam eram coisas que já estava fazendo. Porque uma coisa, Luciana, que é muito engraçada, as pessoas pensam que não. Mas quando você está na gastronomia, você pensa assim, eu vou pegar esse copo aqui e vou encher, vamos supor, de gelo e vou botar uma outra coisa. Aí você cria aquilo, você, caramba, isso é novidade. Daqui a pouquinho você vê um outro colega teu fazendo a mesma coisa e fala, pô, já pensei que aquilo era novidade e ele está fazendo a mesma coisa que eu. Então, quando eu estava no hotel, eu fiz se chama makemono, com couve mineira. Eu achei que era novidade. Não era. E pensamento, eu não tinha visto em lugar nenhum. Depois eu peguei, fiz um joy com um pepino japonês, cortando no mandolino, enrolando ele e fazendo joy. Depois de um tempão eu vi. Aí fiz um com salmão skin, que é a pele do salmão também. Quando eu fui ver, já tinha alguém fazendo, e eu falei, ué. Aí eu falei, vou partir para outro lugar. Aí fiz minis aromax de chocolate e de Nutella, e botava canela com açúcar, era um sucesso. E foram vendo. Então, essas coisas, você vai criando, você vai vendo as coisas, você começa a criar. E quando você cria, aí você dá uma olhada, você fala, poxa, que legal. E quando você vai ver, tem alguma outra pessoa fazendo. Ou quando não é isso, você começa a ir andando com as suas próprias pernas e fazendo coisas diferentes. E você vai olhando, você vai falando, poxa, que legal. Lá em Macaé, eu dei uma consultoria e tinha um pessoal que estava querendo fazer um buffet de Réveillon. Eu peguei a massa folheada e fiz, pensando no quê? Eu pensei no bife Wellington. O bife Wellington é uma massa folheada com filé mignon com creme de cogumelos. Eu falei assim, eu vou fazer algo parecido, mas numa versão diferente com salmão. Eu peguei o salmão, eu recheei ele com creme cheese, enrolei na massa folheada e fiz ele como fosse um bife Wellington, só que com creme cheese e o salmão assado na própria massa de folhado. Foi um sucesso, eles usam até hoje. E a gente fez uns sanduíches que nós ganhamos um prêmio como a empresa que vendeu mais sanduíches do gourmet de Macaé, que foi na Expo Noiva, e até saí na capa da revista da Expo Noivas, em Macaé. Nós vendemos 800 sanduíches em um dia. Que isso? Eu fiz um chutney de manga, que era um blend acompanhado de gorgonzola e com chutney de manga. Tinha um que eu fiz uma maionese temperada
e fiz picles. E depois eu fiz outro que chamava Tex-Mex, que era anéis de cebola com molho barbecue com farofa de bacon. Então, você imagina, você vender 800 ou 900 sanduíches dentro de um hotel por causa de uma Expo Noivas. Então, quer dizer, nós vendemos muito, o blend era de 180 a 200 gramas num pão. A gente fazia 2 tipos de pão, o pão comum, que é e o outro de tomilho. E a gente vendeu, que foi uma maravilha. E o nosso Réveillon lá era para 800, 900 pessoas, tinha escola de samba. E o primeiro ano a gente botou 200 pessoas, no segundo a gente estava com 700. Que isso? Tudo é o começo é difícil. Depois... Mas e o conhecer esses pratos? O senhor vai pesquisando assim? Vou. Eu procuro, eu digo que eu sou autodidata. Então eu procuro sempre novidades, procuro sempre fazer alguma coisa diferente, procuro ler, procuro estudar. Procuro, igual eu te falei do Nau. O Nau é uma pessoa que ele chega lá, às vezes ele faz uma coisa e quando ele vai ver, a gente já está fazendo, a gente aprende um pouquinho com ele. Eu sempre, a gente gosta de citar, eu sempre cito meu pai. O meu pai sempre falou para mim, ande com pessoas mais velhas que são as únicas que podem te ensinar alguma coisa. E eu procuro fazer o quê? Eu procuro estar com pessoas... mais velhas, que tenham mais experiência do que eu. Às vezes tem algumas novas que têm experiência de vida que pode me ensinar, então nessa hora você tem que colar com pessoa que possa crescer. E essas pessoas vão ensinando e a gente vai aprendendo, a gente vai adaptando algumas coisas e a gente vai sempre aprendendo. Livro, tem tantos livros em casa que a gente para... Tem dia que tem livro de mexicana, tem italiana, tem francesa, tem vários livros. Tem dia que você para ali para ler, você começa a ler, você começa a pesquisar, aí quando você vai ver, você já está fazendo alguma coisa, tentando. E nem sempre, o que é mais importante, nem sempre você consegue fazer tudo que você saiba, que às vezes você fica limitado. Você quer fazer alguma coisa, você não pode, que você tem que seguir aquilo que já vem. Então, aí você vai se adaptando e você vai fazendo as coisas. E esse fato de colar com pessoas certas, foi isso eu te digo, foi ontem. Ontem eu escutei um rapaz falando que você tem que andar, quando você se torna um líder, você vai andar com pessoas boas, pessoas ruins. E essas pessoas boas, elas vão te levar até, você vai acompanhar com ela até um certo ponto. Depois de um certo ponto, você não vai continuar com essas pessoas mesmo sendo boas, porque é igual um foguete. O foguete ele tem uma propulsão e ele usa cauda. Ele sobe até chegar a uma certa altura. Quando chega a uma certa altura, para ele continuar, ele tem que largar a cauda dele para ele entrar em órbita e voar. E muitas das vezes é assim. As pessoas que estão do seu lado veem você crescer, você é almejado por inveja, por ciúme, por tudo, e tem um momento que você tem que ir sozinho para você chegar onde você quer. E mesmo assim ainda é difícil. A vida é uma luta, mas a gente está aqui para vencer guerras. E tem algum restaurante, assim, algum lugar que você gostaria de visitar? Tipo assim, eu me inspiro em alguém, eu gostaria tanto de visitar. Ou já teve a oportunidade de conhecer? Já, eu conheci o Alex Atala, que eu fui no restaurante dele. Eu conheci um rapaz que tinha um programa na televisão chamado Ricardo, eram 3 rapazes, e eu conheci esse Ricardo. O Fogaça, eu tive com ele uma vez. Tive com o Claude, eu já tinha tido... O Claude é legal? Muita coisa. Porque ele é muito gosto dele. Ele é um amor. Eu tive em contato com ele no restaurante no Rio e aqui na feira em Araruama ele teve também. É um amor de pessoa. É igual o Nau que eu estou te falando. E você olha para ele e tu vê a serenidade em pessoa. Não sei se é porque é da tradição oriental, mas ele é um amor de pessoa. E é calmo, tranquilo, te explica assim as coisas muito tranquilo. Então, essas pessoas, você vê, aí você fala assim... Poxa, são pessoas maravilhosas, comuns, que estão ali só fazendo o que gostam. E o Claude, ele vem de uma família. A história do Claude é uma história bem grande. Ele saiu lá da França, ele veio para o Brasil e queria montar um restaurante com o nome da família. Aí veio fazendo, veio ter coisas dele.
Foi uma coisa interessante. O próprio Jacan, o Jacan quebrou duas vezes. É uma graça, né? Ele quebrou 2 vezes. E agora se ergueu, está aí, ó, todo vapor, já está com 2 de novo, grandes, estão com a televisão. São histórias de superação que vence e que você consegue. O mais importante é quando às vezes eu falo com os funcionários, eu falo com as pessoas, eu digo para eles assim, olha só, você tem que imaginar que você é um atleta em que você quer chegar à Olimpíada. Você não chega na Olimpíada direto sem você treinar e sem você passar pelos seus problemas. Você vai estar treinando, você pode se contundir, você pode fazer uma opção de coisa. Aí eu explico para eles assim, você já pensou naquele que salta barreiras? Ele tem que soltar mais de 10 barreiras até chegar ao final. Nessa ele vai chutar uma, ele pode cair, ele pode acontecer. Ele levanta, continua correndo para ele chegar à Olimpíada e tentar ganhar uma medalha. Tentar. Ele não tem certeza que ele vai ganhar, mas ele não desiste de chegar lá. Então, assim é a nossa vida. Nós não podemos olhar para os problemas, nós temos que olhar, que eu sempre falo, missão dada é missão cumprida, a gente tentar fazer o melhor e tentar chegar ao final. E o menor final é o que eu falei, ver o sorriso do cliente e ver que você passou ileso e os problemas ficaram, acabou o dia, você vai falar, agora vamos resolver os problemas, as barreiras que caíram. Mas antes disso, você não pode pensar nisso. Senão tudo desanda, né? Tudo Isso é na desanda. vida, acho que tudo, né? Tudo desanda. Você acha que com 33 anos de casado não teve os problemas? Mas aí existe uma sabedoria. Quando a minha esposa estava nervosa, eu entrava no quarto, eu dobrava o meu joelho, ou ia para o banheiro, eu dobrava o meu joelho. Eu era seminarista, eu fiz seminário também evangélico, de teologia. Eu entrava no banheiro, eu orava e falava, Deus, me honra porque tu sabe que é isso e isso. Eu saía do banheiro, quando eu chegava perto da minha esposa era missionária, e falava assim, meu amor, desculpa. Aí eu falei, não, tá tudo na paz. Então, casamento é isso. E quando a gente está num trabalho, é um casamento com a empresa, com as pessoas. Então, é hora de você respirar, parar e daqui a pouquinho volta tudo normal. Um dia como o choro pode durar a noite, a alegria vem pela manhã, você está sorrindo, está feliz da vida e continua. E vida que segue. É, vida que segue. Isso Seu aí. Sérgio, muito obrigada. Adorei conhecer um pouco mais da história do senhor, de poder trazer o senhor aqui, né, que muitas pessoas vão ao Flor da Lagoa, mas eles não têm nem oportunidade de saber, né, quem faz. A gente tem essa oportunidade de estar com o senhor fora da Flor da Lagoa, né, do senhor tem o prazer enorme de atender sempre que a gente precisa. Então, assim, muito obrigado. O senhor é incrível. A gente é apaixonado do senhor. Eu agradeço, Luciana, você não... Desculpa, mas você não tem ideia do amor, do carinho que eu sinto por você, pelo seu esposo. Ah, meu Deus, que ele é muito lindo, gente. A gente adora ele. Existem 2 coisas que a gente deixa nessa vida. Amizade verdadeira, carinho, que a gente não pode levar conosco no dia que Deus nos chamar. Então, eu quero agradecer a você, do mais do profundo do meu coração. Ah, seu Sérgio, a gente que agradece. Agradecer ao Paulo, dizer que vocês, como minhas filhas, são a menina dos meus olhos. O que eu sinto é puro, é verdadeiro. E eu peço a Deus, que Deus honre você, honre ele, que tudo que sua mão tocar e o seu pé tocar seja bênção para a vida de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo. Ah, muito obrigada, gente. Ah, ele é maravilhoso. Tá? Então, eu que agradeço o senhor. Não tem nem palavras para o seu Sérgio. Então é isso, gente. A gente termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.